Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 65. João, capítulo 6, versículo 65, vamos ao texto. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Versículo 68, e aqui nós encerramos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, irmãos? Irmãos, o capítulo 6 do Evangelho de João inicia com uma manifestação do poder de Deus, com um milagre, que é a multiplicação de pães. E esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 68, ele está inserido nessa conversa, na conversa que acontece após um dos milagres mais impactantes, a multiplicação dos pães e peixes. E muitas vezes é fácil nós andarmos com o Senhor, visto que aqui o texto fala que as multidões estavam seguindo a Jesus. E é fácil nós andarmos com o Senhor quando há multiplicação de pão e a multiplicação de peixe. É fácil nós caminharmos com o Senhor quando as nossas necessidades são atendidas. E visto que, após esse milagre, Jesus opera outra manifestação sobrenatural, que é do versículo 16 ao versículo 21, que Jesus anda sobre o mar. Então, primeiro, os discípulos, a multidão, é surpreendida com a multiplicação de pães e peixes. Depois, Jesus mostra o seu poder sobre os fenômenos naturais. E agora, Jesus se apresenta como o pão da vida, que é o versículo 22. E aí, nós chegamos no versículo 68. Jesus fala algo muito importante que está no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, muitas vezes, nós corremos o risco de estar acompanhando o Senhor, não pelos sinais de que Ele é o Filho de Deus e que só nele nós temos vida eterna. Mas muitas vezes nós podemos estar no meio de uma multidão pelo que o Senhor pode nos dar. E aqui Jesus estava falando com aquele povo. Olha o que ele diz no versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Olha que coisa. Jesus está querendo dizer, mais do que vocês se preocuparem com a comida que sacia a carne, se preocupem com a comida que alimenta, que vos leva para a vida eterna. Mas essa palavra era difícil para eles entender. Jesus começa agora a tocar em temas sensíveis. E nesse tema sensível, ele começa a dizer, a se denominar que ele é o pão da vida, ele é o pão do céu. Porém, ele mexe com assuntos sensíveis, porque ele estava falando com judeus. Veja o versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo. Mais uma vez ele diz, né? Na verdade vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha o versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Meus irmãos, você falar para um judeu que Moisés não deu para o povo o pão que veio do céu, isso era inconcebível, era difícil eles ouvir. A mente deles não conseguia acompanhar, porque quando Deus falava de pão do céu, vinha na cabeça deles o maná que alimentou
o povo hebreu que estava peregrinando no deserto, visto que eles tinham acabado de sair da escravidão no Egito. Então, dizer para aquele povo que Deus não deu o pão do céu, o judeu era literal. Então ele dizia, como não deu? O maná caiu do céu, mas Jesus está querendo dizer de um pão que viria a dar vida ao mundo, porque muitos daqueles que comeram o pão no deserto morreram. Quando o povo entrou na terra prometida, boa parte das pessoas que saíram do Egito já haviam morrido. Outra geração ali de filhos puderam entrar na terra prometida, mas aqueles que saíram, a maior parte já havia morrido, ou seja, comeram um pão que saciaram a carne. E esse era o motivo que muitas vezes os hebreus queriam voltar. Muitos queriam voltar para o Egito para comer cebola. Muitos queriam voltar para o Egito para morrer e ter um túmulo para serem enterrados. Eles eram escravos, estavam em liberdade, mas queriam voltar para o Egito por conta da necessidade. E aquele povo estava seguindo Jesus não pelo que ele era, mas pela necessidade. E é muito perigoso nós firmarmos a nossa fé nas necessidades. No pão que é repartido, no pão que é multiplicado, no peixe que é multiplicado. E aqui Jesus está trazendo uma verdade. Não é sobre comer o pão, é sobre ter parte comigo. É sobre ter parte com aquele que vos dará vida. E ele mexe com Moisés. Se você conversar hoje com o Rabino, Moisés é um exemplo. É um exemplo de obediência, de alguém que se colocou em intercessão pelo povo, alguém que se colocou diante de uma missão, que ouviu a voz de Deus. Então, Jesus toca ali em pontos sensíveis e ele fala do pão. Por isso que ele diz, versículo 35, e Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha o versículo 38, porque se Jesus está falando que ele é o pão da vida que desceu do céu, o versículo 38, ele continua dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Guarda o versículo 38, que lá na frente nós vamos meditar ele. Jesus não veio fazer a vontade dele, Jesus veio fazer a vontade do Senhor. Olha o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus continua batendo na tecla. Olha o versículo 48, eu sou o pão da vida. A partir do versículo 51, vamos dizer assim, o caldo entorna. Olha o que Jesus diz para aquele povo, para aqueles discípulos, para aqueles judeus ali também reunidos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que ele vai dizer, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Os judeus não entenderam. Por que eles não entenderam? A declaração de Jesus sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, que nós vemos no versículo 53, olha o que Jesus diz. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. E no versículo 56 ele continua dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Cristo aqui estava falando de unidade. Cristo aqui estava falando de participação, de intimidade, de conhecimento. E quando Jesus fala de comer sua carne e beber o seu sangue, era difícil de aceitar para os judeus. Por quê? Porque isso parecia contradizer a lei de Moisés, que está lá em Levítico capítulo 17, versículo 10 e versículo 12. Nós não podemos esquecer que a nova aliança, o novo pacto, ela começa quando Jesus morre na cruz. Tudo o que está acontecendo aqui está imerso, está envolto a uma visão, a um contexto judaico. Então quando Jesus diz, comer a minha carne e beber meu sangue,
Isso não caiu bem para os judeus, porque eles eram proibidos, conforme o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 10. Vou ler para vocês. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma, quer comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Versículo 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Então, quando Jesus traz o dado de que quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, conforme o versículo 53, versículo 56, o judeu achou isso impossível. Achou até isso uma heresia, porque isso batia, ia de contradizia a lei de Moisés. E como resultado, muitos discípulos o abandonaram, que é justamente a palavra que nós estamos meditando. Os discípulos diante disso abandonam, porque eles não entendem o que Jesus está falando. Jesus está falando de unidade, Jesus está falando de participação do corpo, Jesus está falando de ter parte. E por uma falta de entendimento, aqueles irmãos abandonaram Jesus. E é neste momento que Pedro responde com a declaração poderosa do versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Mas sabe o que é interessante? O versículo que antecede o 68, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aqui, Jesus não estava falando apenas para os 12 discípulos, estava falando para os 70 discípulos. Parte desses 70 discípulos dá a entender, como o versículo 66, que quando eles ouvem esse anúncio, olha o que está escrito: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então dá a entender que aos poucos os discípulos foram abandonando Jesus, foram deixando de andar, foram deixando de acompanhar Jesus. Porque, meus irmãos, é fácil você acompanhar Jesus quando as suas expectativas, suas necessidades estão sendo correspondidas. Até essa palavra te confrontar, até essa palavra te colocar em um ponto de tomar decisão, até essa palavra te colocar num ponto que você precisa reconhecer que só Ele tem palavra de vida eterna. Aí é o momento que Jesus te tira do plural, é o momento que Deus te tira da multidão e te traz para a singularidade da fé. Deus te traz para o tete a tete, por face a face. E é interessante porque o versículo 67, talvez nós hoje temos pavor disso. Temos pavor de sermos abandonados. O crente hoje, nós, igreja desse século, nós temos pavor de um culto vazio. Nós temos pavor de ser abandonado, nós temos pavor de ser rejeitados. Às vezes nós não falamos para o irmão que ele está errando, que ele está pecando, com medo de machucar ele e de ele mudar de denominação. E meu irmão, é o menor do problema ele mudar de denominação, é o menor do problema ele mudar de igreja. O problema maior é ele ir para o inferno. O problema maior é ele ser condenado por um pecado que você poderia ter orientado ele, mais por medo de ser abandonado, mais por medo de ser rejeitado, mais por medo talvez de esvaziar a igreja, machucar o irmão. Você não fala. E aqui Jesus deixa bem claro que a atitude dos discípulos não mudava quem ele era. Por quê? Era aquele versículo que eu disse para você guardar. Jesus sabia muito bem quem ele era, porque Jesus não veio fazer a nossa vontade. Jesus não veio fazer a vontade dele, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então, independente da multidão, independente se eles vêm comer pão, se eles vão embora, pouco importa. Jesus sabia muito bem quem ele era.
E será que nós sabemos quem nós somos? Será mesmo, meus irmãos? Ou nós estamos preocupados com o que o outro vai achar? Será que hoje a nossa pregação não está à mercê da aprovação do outro? Jesus não se preocupou com isso. Ele disse: quereis vós também retirar-vos? E aí Pedro diz algo profundo. Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, o mesmo Simão Pedro, que disse, quando ao ser indagado lá em Mateus capítulo 16, ao ser indagado, o que diz os homens que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. O mesmo Pedro que teve uma revelação profunda. O mesmo Pedro que talvez agora responde, mas eu entendia muito bem, porque o último capítulo do Evangelho de João a gente encontra Pedro pescando. Mas a gente encontra Pedro falando algo poderoso. Então respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje muitos têm palavras, mas não esqueça, meu irmão, só Ele tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra poderosa para mudar destinos, situações. Só Ele tem a palavra que excede a nossa razão. Só Ele tem a palavra que nos leva a ter vida eterna. É sobre isso. Não é sobre caminhar com Deus que vai nos dar pão e peixe, mas é sobre caminhar com Deus que pode realizar o improvável, o impossível nas nossas vidas. Trazer vida de verdade. E quais pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro ponto, reconhecer que só em Jesus encontramos vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele tudo é morte. Fora dele é pseudo-vida. Fora dele nós temos lapsos, frações, pequenos vestígios da alegria. Muitas vezes nós buscamos respostas em outros lugares, mas apenas Jesus tem as palavras que realmente saciam a nossa alma. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que interessante, né? Jesus não disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então quando ele diz, ninguém vem ao Pai, ele está querendo dizer, eu sou o único caminho que te liga ao Pai. Aleluia. Segundo ponto, confiar em Jesus mesmo quando não entendemos tudo. No contexto desse versículo, muitos discípulos deixaram Jesus porque não compreenderam o seu ensino. Quantos irmãos têm deixado de congregar, têm abandonado a igreja por não entender, por não compreender? Está caminhando com Jesus. É chamado de discípulo, mas ainda não entendeu, né? E aqui não foi diferente. Muitos não compreenderam esse ensino, porém Pedro escolheu confiar. Mesmo sem entender, Pedro escolheu confiar. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Terceiro ponto, alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Se só Jesus tem palavra de vida, então devemos buscá-la diariamente na Bíblia e aplicá-las em nossa rotina. Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não pense, meu irmão, que você está vivendo por conta do pão que você tem trabalhado, suado para conseguir. Não, você tem trabalhado por conta de uma palavra que existe sobre a tua vida. Uma palavra que existe e insiste na tua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente tu és o pão que desceu do céu. Obrigado, Senhor, por ser o pão que sacia a nossa fome. Não nos deixe, Senhor, refém das necessidades. Não nos deixe, Senhor, presos naquilo que nós almejamos tocar, almejamos pegar. Pai, que ao caminhar contigo, tenhamos a mesma atitude de Pedro, dizer, só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. A minha vida só tem sentido em contato com a tua, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.